Então, queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos. Vamos dar continuidade à série do livro Beneficência Social. Estamos nessa série maravilhosa, né? Com as experiências maravilhosas, estamos ouvindo. E essas experiências eu vou até continuar, né? Que é muito lindo, é muito maravilhoso, assim, dá um conforto, dá resposta. Teve irmãs que me ligaram, nossa, a experiência do irmão foi uma resposta para mim. Então é muito maravilhoso. Então hoje o capítulo 5, que fala sobre a parábola do bom samaritano, e quem está conosco é essa samaritana. A Nete, ela é do Departamento Social, diretora, aqui da Aspar da região sul. E com ela a palavra. Seja bem-vinda. Obrigada, irmã Alexandra. Graça e paz a todos. Eu quero saber se a altura do meu som aqui está bom para os irmãos. Sim. Sim. Então, para sermos breve, rapidinho aqui uma mensagem aqui de Tiago, capítulo 1, e o versículo 27, que diz: A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardai-se incontaminado com o mundo. Então, aqui nós temos uma mensagem para nós, e como nós estamos falando sobre a benefício social, o significado de cada capítulo que a gente está vendo, são muito importantes, muito interessantes também a cada um de nós. E o interessante é que o que nós somos, o que nós representamos. Então, aqui nós vamos falar hoje do samaritano. Por que a palavra samaritano? Porque esse servo do Senhor morava em Samaria, então o nome da cidade dele deu o nome a ele. Então, a gente percebe que cada irmão que está aqui nesse momento é de cada região do nosso Brasil, cada cidade, estado. Então, cada um leva o nome do seu lugar, né? Estou vendo aqui meu amigo, irmão Valk, então ele está no Maranhão, então a identidade dele maranhense, né? E outros irmãos que estão em outros lugares também se identificam. Nós aqui, paraense. Então, assim, o samaritano, ele morava em Samaria, então foi identificado como samaritano. E a gente percebe que muitos de nós somos o cristão, mas não levamos o nome, aliás, somos cristãos, mas não apresentamos Cristo, né? Não apresentamos uma religião verdadeira como Cristo quer que a gente represente. Diferente daquele jovem, daquele senhor que estava ali pronto para representar a sua fé, o seu lugar e realmente o verdadeiro amor que estava dentro do coração dele. Eu fiz alguma análise, algum ponto desse texto e achei muito interessante. Vou ler alguns para os irmãos. Um diz assim: muitos dos que professam o seu nome, o nome de Cristo, deixaram de considerar o fato de que os cristãos têm de representar Cristo, a menos que haja sacrifício prático em bem de outros, no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que estejamos. Não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão, a menos que dissermos que somos. Então, aqui já mostra que se a gente não falar às pessoas quem somos, elas não vão identificar. Porque nós temos. E o que Jesus quer? Que a gente mostre quem somos nós. Né? Eu assisti um filme com a minha filha, algum tempo atrás, onde que são daqueles irmãos quenianos. Então, o professor de basquete, ele ensinava os jovens. Então, ele foi visitar no hospital o maior corredor daquela época e o maior medalhista também. Então, ele chegou no hospital e a primeira coisa que o enfermo perguntou: quem é você? Aí ele disse assim: eu sou professor, eu cuido de jovem e eu cuido de adolescente. Aí ele continuou dizendo assim: quem é você? Ele disse assim: eu sou fulano de tal, tenho um bom emprego. Aí ele continuou: quem é você? Ele falou assim: sou casado e tenho 2 filhos. Ele disse: entre tudo isso, quem é você? Aí no final ele disse assim: sou um cristão, com a voz bem leve e bem sem graça, né? Aí ele disse assim:
Essa palavra era você ter dito na primeira frase quando eu perguntei quem é você. Então, se nós representamos Cristo, realmente a nossa frase tem que ser sou cristão, tanto na palavra quanto na aparência quanto no viver. Nós temos que representar Cristo. Diz aqui na página 33 do Benefício Social, diz assim: alguns manifestam grandes afeição por parentes, amigos e favoritos, mas deixam de ser bom e atencioso com aqueles que necessitam de ternura e simpatia, de bondade e amor, com sinceridade de coração. Devemos perguntar a nós mesmos: quem é o meu próximo? Então, irmãos, muitas das vezes, ajudar a pessoa, cuidar de alguém, no nosso coração egoísta, ele é capaz de classificar pessoas para ser ajudada. Tem pessoas que, vou falar no geral, a gente vai ajudar com todo amor, com todo carinho, com toda atenção, mas tem outros que já é totalmente diferente. Você já às vezes não quer ir, outros já falam assim, não, mas ele não é tão necessitado não, ele tem família. Por que a família não ajuda? Por que a igreja tem que se envolver? Né? Então vem aqui uma pergunta para nós: quem somos nós? Né? Quem é o nosso próximo? E também em seguida responde: o nosso próximo não é meramente o colega ou o melhor amigo. Não é simplesmente quem pertence à nossa igreja ou que pensa como nós. Nós somos. O nosso próximo é toda a família humana. Devemos fazer o bem a todo ser humano, especialmente aqueles que são irmãos na fé. Então a gente percebe que mesmo na igreja, mesmo sendo da fé, a gente às vezes que nós trabalhamos com assistente social, os diretores, tanto das igrejas locais como as associações, a gente tem dificuldade para trabalhar com os nossos irmãos, mesmo na fé, porque sempre acontece de alguém atrapalhar, né? Então a gente percebe que a gente precisa ter o verdadeiro amor de Cristo no nosso coração, não classificar pessoas. Diz mais, devemos dar ao mundo uma demonstração de que significa prática da lei de Deus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Então, nós percebemos que a gente precisa ter um verdadeiro amor no coração para mostrarmos que somos guardadores da lei de Deus e que amamos a Deus sobre todas as coisas. E esse relato, nós vimos no começo que é uma conversa entre sacerdote, os doutores da lei da época de Jesus, onde estavam sacerdotes, levitas, então tem algumas pessoas que representam, né? A pessoa que foi machucada, os salteadores, e tem os samaritanos. Então, muitas das vezes, acontece uma situação na igreja com o doméstico da fé, mas eu não sou da assistente social, então eu não posso estar na frente, eu não vou ajudar, né? Então, isso é um exemplo para nós, que nós não devemos classificar a quem nós temos que ajudar. Então, para mostrar que amamos a Jesus, nós temos que realmente mostrar como trabalhar com nossos irmãos, mostrar como estamos realmente praticando a nossa fé. Diz mais aqui no texto, continuando aqui na página. Diz mais. Devemos fazer o bem a todos os seres humanos, especialmente aqueles que são irmãos na fé. Devemos dar ao mundo uma demonstração do que significa praticar a lei de Deus. O mundo tem quem vê em nós a verdadeira prática da lei de Deus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Aquele que ama a Deus não somente amará o seu semelhante, mas considerará com ternura e compaixão as criaturas que Deus fez. Quanto o Espírito de Deus está no homem, leva o alívio ao sofrimento antes mesmo de criá-lo. Então, irmão, nós temos que aprender que quando nós devemos levar realmente mostrar o verdadeiro amor de Cristo, não só o homem, mas os animais, as criaturas que Deus fez, né? Temos que nos cuidar com todo amor e carinho.
A gente sabe que muitas pessoas também, mesmo da fé, não amam os animais, não gostam dos animais, né? Então, precisamos amar toda criatura que Deus fez. Aqui também nos mostra que o, quando todo mundo passou ali, vendo o sofredor, primeiro o sacerdote, como nós conhecemos a história, depois o levita, então eles pensaram no coração de nunca poder ter visto aquela situação. Então o egoísmo é tão grande que hoje a mensagem ela continua sendo a mesma para nós. Muitas das vezes nós não queremos nem saber a situação de alguém, porque seremos obrigados a ajudar, porque é realmente a nossa obrigação. Se há necessidade de alguém chegar ao nosso conhecimento, é o nosso dever. Não é nem que nós temos que ajudar mesmo, é um dever nosso, como cristão, fazer esse trabalho. E Jesus disse que, na mensagem, disse que Jesus, o samaritano, mostrou a verdadeira conversão que ele tinha. Então a gente percebe que, ao fazer o bem a alguém, a mostrar o amor, a lei de Deus, mostrar amor ao próximo, aos animais, parentes e amigos, aquelas pessoas que estão desamparadas pela sociedade, que estão vivendo a amargura do sofrimento, da dor, da rejeição da sociedade. Quando nós amamos realmente de todo o coração, nós vivemos esse amor por quando o nosso coração é convertido ao Senhor. Enquanto não houver conversão em nós, não teremos essa prática de mostrar ao Senhor e mostrar às pessoas o quanto nós fazemos o nosso trabalho sem distinção. Então, por que ainda dividimos pessoas, ainda classificamos pessoas para ajudar? Umas a gente ajuda de todo o coração e outras não. A gente percebe quando nós trabalhamos com campanhas, a gente percebe que tem pessoas que é muito rápido para a gente conseguir uma ajuda para ela. Como assim? Por que a diferença? Aquela pessoa que realmente conseguiu a simpatia de muitas pessoas, ela é fácil a ser ajudada. Então, não, eu vou ajudar porque eu conheço ele, porque ele é meu amigo, porque ele é isso, porque é da minha família, porque é da minha igreja. Né? E outros, não, eu não foi com a cara dele, mas eu vou orar. É uma ajuda. Mas quando a gente mete a mão no bolso, ou a gente vai atrás, levando um sorriso, uma palavra amiga, um conforto para aquela pessoa que tá sofrendo, sem escolher quem ela é para poder nos dar a mão, Jesus ama esse ato. Então, foi o que ele fez. Então, quando eles perguntaram quem era o meu próximo, aí Jesus falou a história do samaritano, do levita e do sacerdote. Então, ele ainda disse assim, qual deles representou bem, né? Ele disse, aquele que teve de misericórdia. Então, Jesus disse para os doutores da lei, vá e faça o mesmo, né? E assim mostrará que tem amor. Irmão, se não cuidarmos das pessoas, se não fazemos com amor, não mostramos que realmente somos religiosos. Não tem como mostrar o amor de Jesus sem fazer aliás, o que mostrar o que está dentro de nós. E nós precisamos fazer para vencer tudo isso. Buscar Deus de todo o coração para vencer o egoísmo que está dentro de nós, o amor próprio que está dentro de nós, e que se a gente sabe que é um espírito maligno que habita dentro da gente e atrapalha a gente fazer o trabalho de Deus, atrapalha a gente ajudar as pessoas. Nós trabalhamos visitando as igrejas, a gente conhece, sabe cada situação de igreja, a gente vê que tem igreja que tem pessoas que bem de condição e a igreja precisando de socorro, precisando de ajuda financeira, de ajuda física, ajuda espiritual, mas a pessoa ali é cercada no seu mundinho ali, como sacerdote. Não é minha obrigação, não vou fazer isso não. Não, o meu dinheiro é para isso, para me investir nisso, me investir naquilo, e cada vez mais vai construindo bens para esse mundo que em breve será destruído, né? E quando nós ajudamos pessoas, nós doamos a causa de Deus, fazemos o trabalho missionário que faz parte da assistência social, investimos em ajudar pessoas a ele chegar mais perto de Jesus, consagrar a nossa língua, nossos olhos, para realmente ver e falar somente aquilo que agrada a Jesus, estamos fazendo o quê? Guardando o tesouro no céu, que é esse que Jesus pede para cada um de nós. E fazer parte de um povo que cuida de pessoas é uma benção muito grande, porque a palavra de Deus diz assim, vinde a mim todos aqueles
que cuidaram, né, das pessoas. Estive nu, me cobriste, estive com fome, me deste de comer, estive nu, me vestiste, estive doente, me visitaste. Irmão, tudo isso é trabalho social, um trabalho de samaritano. Isso a gente deve fazer. Mas por que nós não fazemos? Porque precisamos ter uma verdadeira conversão. Então, nós ouvimos sempre aqui no grupo, né, orar por uma conversão verdadeira. Mas nós estamos buscando essa conversão verdadeira. Essa semana eu tive uma experiência com um irmão que, ao falar sobre conversão verdadeira na igreja, o irmão disse que fez uma lista dele, das coisas que ele precisava mudar, e ele disse para Deus abençoar ele ser convertido, para que ele pudesse fazer realmente o trabalho de Deus. Ele falou, irmã, cada dia que eu oro, a lista vai só aumentando de coisas que eu tenho que tirar de mim, para Deus me ajudar, para me crescer espiritualmente. Isso está também me ajudando, mas está me trazendo um tormento tão grande. Realmente, irmão, quando a gente se consagra ao Senhor, Ele vai nos mostrando todas as raposas que estão no nosso caminho, que está atrapalhando a gente fazer o trabalho de Jesus, a caminhada de Cristo. Então, a gente percebe que o maior trabalho feito por Jesus foi o trabalho social. Ele foi o maior samaritano que o mundo já recebeu. Então, nós precisamos realmente clamar ao Senhor, entregar a nossa vida e nosso coração na mão dele, para que ele possa realmente arrancar de nós esse espírito egoísta, e que possamos trazer o trabalho que ele quer para cada um de nós fazermos com carinho, com coragem, como o apóstolo Paulo fazia. Ele não tinha medo de trabalhar, ele cuidava de tudo e de todos, pregava o evangelho, cuidava do necessitado, e me parece que ele não se cansava. A gente olha e a gente é tão cansado. A gente percebe assim, no passado as pessoas andavam de pé, carregando coisa a mala na cabeça, atravessando os lugares difíceis, deserto, mas eles iam levar o evangelho. Hoje, nós como cristãos temos carro, moto, bicicleta, e vivemos tudo quase junto numa sociedade, na cidade, e ainda não temos tempo para visitar ninguém, não temos tempo para cuidar de ninguém. Então, hoje nós temos o espírito egoísta são muito grande em cada um de nós. Diz que o amor, né, ia se esfriar dos corações. E a gente percebe que o povo de Deus hoje está mais frio do que antes, como o irmão apresentou na sua oração. Então, irmão, nós precisamos resgatar essa fé, essa força, essa coragem e a esperança de dias melhores, porque Jesus está se aproximando de voltar. E cada vez a gente parece estar se distanciando dele. Então, vamos lutar, irmão, para que nós possamos vencer essa dificuldade que tem no nosso coração. O último parágrafo aqui do benefício social, página 33, diz assim: amar o próximo como a si mesmo. Se seremos capazes de amar o próximo como a nós mesmos, se amamos a Deus mais do que tudo, o amor a Deus frutificará em amor ao próximo. Muitos pensam que é impossível amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas esse é o único fruto genuíno do cristianismo. Amar os outros é ser revestido do Senhor Jesus Cristo. E nada é viver tendo em vista o mundo visível. Assim devemos permanecer olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Irmão, não adianta a gente querer fazer o trabalho se Jesus não tiver em primeiro lugar. Não adianta nós queremos ser cristãos se Cristo não estiver no nosso coração. Então, nós precisamos dessa pequena injeção de ânimo, que Cristo seja o primeiro na nossa vida, que nós possamos ser libertos de todo o egoísmo. E a mensagem de Jesus aos doutores da lei possa servir hoje com mais fervor em nossa vida e nosso coração. A gente precisa ter Jesus cada momento da nossa vida, para que realmente possamos mostrar que religião nós estamos vivendo, que religião nós estamos praticando. Somente assim nós precisamos estar com Jesus. A palavra de Deus diz que sem mim nada os podeis fazer. Então, irmão, que Deus nos ajude, nos abençoe, que a gente possa realmente fazer o trabalho que Jesus quer que a gente faça. Então, eu peço de coração que cada um de nós possamos fazer a pergunta individualmente: quem é meu próximo? Que tipo de crente sou? Como Jesus age no meu coração? Como o mundo me vê como cristão? Como ele me vê? Como represento Cristo? Ou se estou envergonhando a Cristo?
porque há situação nas nossas vidas que a gente aparece como cristão na aparência ou no falar, mas no agir nós não aparecemos como cristão. Então nós temos que aprender a ser o verdadeiro cristão para não envergonhar o verdadeiro Cristo, que é o nome que nós carregamos hoje, para não virmos envergonhar a nossa identidade, né? Assim como o samaritano não envergonhou aonde ele vivia e quem era ele. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Sua experiência pessoal. Oi? Sua experiência pessoal. Ah, tá. Irmão, Amém. Que pregação maravilhosa. irmão, a minha experiência pessoal como samaritana, nós foi estar com uns 2 anos que eu senti no meu coração um jeito, um desejo de trabalhar diferente, sem ser só com cesta básica, como a gente sempre trabalha. A igreja tem mania de trabalhar com cesta básica. Então, eu fiz uma reunião com a minha equipe da assistente social local e onde eu tinha observado que a igreja ela recebe muitos visitantes, pessoas que são realmente trazidas pelo Espírito Santo, sente vontade de vir para a igreja e vem. E outros, às vezes, vêm para a igreja, mas mora tão longe, pega um ônibus e viaja, outros moram fora da cidade também. E eu vi uma dificuldade, então eu conversei com os irmãos e falamos assim, vamos fazer aqui na nossa igreja o almoço social. Então, a minha equipe, ela aceitou e eu lancei no grupo da igreja o desafio e muitos irmãos foram contra e não vou dizer nome, mas pessoas que deveriam nos dar apoio, foi a primeira a me ligar no meu PV e dizer que não era necessário, que os irmãos não têm condição e tal. O objetivo aqui do almoço social era todo sábado, né, para ser todo sábado. Então, irmãos, eu levantei a oração em favor dessa igreja. Eu falei, Senhor, liberta o teu povo do espírito de egoísmo. Ajuda que eles possam pensar nas pessoas que vêm de longe. Ela venha pensar na dificuldade que as pessoas estão tendo. E venha lembrar que aonde o Senhor estava, também tinha muita comida. Tudo que Jesus fazia, vocês podem ler na Bíblia, que Jesus, aonde ele estava, tinha comida. Por isso que a multidão ficava atrás dele. Aonde tem palavra de Deus, tem alimento. Então, ele dava o espiritual e dava o físico também. E comecei a orar ao Senhor. Aí começamos aqui o almoço social, e quando todo mundo parecia estar me enfraquecendo o ânimo e o desejo do trabalho, um irmão me liga e falou, irmã, se você e eu tiver coragem de enfrentar, a irmã pode contar comigo. Nem que a senhora leve o arroz e o feijão, mas nós dois vamos fazer um junta-panela na igreja e vai dar tudo certo. Aí me falou de como ele achava importante e tal. Eu falei, fechado, então. Aí a gente começou, irmãos. Começou o almoço aqui social, tem alguns dos irmãos aqui que estão presentes, que conhecem, como a Alexandra, o irmão Valque, e alguns que eu não estou lembrado o nome aqui, mas que já vieram aqui na igreja sabem que esse almoço é tranquilo, já existe. Mas o que acontece, irmão? A oração, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Algumas pessoas da minha equipe que me acompanharam no começo, começaram a ter dificuldade e, irmã, eu não vou participar mais, não. Aí eu percebi que o inimigo estava colocando já uma pedra de tropeço para me desanimar. E eu peguei e deixei de mão e conversei no PV dela e tal, e deles, e comecei a orar, assim. Aí outra dificuldade que veio, aí uma irmã falou assim para mim, irmã, e como é que fica as vasilhas da igreja? Eu falei, da igreja, o que for usado na igreja, vai se os irmãos não vir no domingo para lavar, o irmão vou ter que deixar limpo, porque é da igreja. Mas o que vocês trazem, vocês têm que levar para higienizar em casa, como diz no testemunho, como deve ser feito. Então, porque não pode, aí vem o outro conflito, e eu comecei a orar ao Senhor, E aquelas pessoas que iam me dando trabalho, eu comecei a orar pelo Senhor e comecei a amar essas pessoas e não tive mais problema com elas. E a minha experiência tão, tão grande foi quando outra pessoa disse assim, irmã, mas a igreja toda quase estão viajando, eles estão indo para outra igreja na conferência. E agora, o almoço não vai ter? E eu falei, vai, você vai viajar? A pessoa disse, não. E a fulana de tal, vai? Também não. Então, pronto, a gente junta
o junta-panela é de quem está na igreja. Então, vamos nos reunir, desculpa, irmão. Vamos nos reunir com o que a gente tem, quem está aqui. Irmão, e foi o melhor junta-panela que houve quando a igreja não estava todas reunidas. Foi muito interessante. E para nós foi uma prova muito grande, porque houve muito visitante nesse dia. E o Senhor tem nos abençoado muito. E todas as dificuldades que vêm sobre o almoço social, oração, irmão, oração. Oração em primeiro lugar. Para fazer qualquer trabalho social, a gente tem que estar em primeiro lugar buscando ao Senhor. E o nosso almoço social continua até hoje. Temos pessoas que não estavam mais vindo para a igreja, filhos de membros da nossa igreja, há muito tempo fora da igreja. Aí, quando soube que a igreja agora tem o almoço social, essas pessoas elas estão vindo para a igreja. Tem um irmão que está tão feliz, que ele já é veterano da igreja, e ele está feliz porque está vindo filha e os netos dele tudo para a igreja. E eles trazem uns pratos maravilhosos. Ele já vem contando com o almoço e já traz a participação deles, e também já se interessa em ajudar a montar a mesa, e está uma benção. E o irmão falou, irmã, não deixa o almoço social acabar. Eu estou vendo tanto que a minha filha está feliz, ela já pergunta, pai, o que nós vamos levar sábado para a igreja? E ela mora num bairro, o pai dela mora no outro, o pai dela já é idoso. Ele disse, filha, o que você quiser a gente leva. Aí ela fala, então pai, o senhor vai levar isso, eu vou levar isso. Aí ele junta os pratos deles e traz pratos diferentes. E as meninas, as netas, também estão animadas. E jovens que não têm pai nem mãe na igreja, estão vindo para o almoço social. E qual a maior bênção que está acontecendo na igreja aqui? Porque os trabalhos sociais, os trabalhos missionários da igreja estão sendo feitos. A música, porque os irmãos vêm para a igreja e já trazem o seu almoço e já fica na igreja para esperar a hora do ensaio da música, o ensaio do coral, o princípio de fé, já espera para fazer o trabalho missionário, porque na cidade, todo mundo sabe que na cidade a gente mora tudo longe do outro, os bairros são longe. Então já sabe que quem vai para casa não vai voltar mais. Já o sol está quente, ou dorme. O inimigo coloca qualquer coisa para ele não aparecer. E agora uma bênção muito grande, o trabalho social da igreja aqui, ou os trabalhos missionários, está sendo uma bênção. Irmão, eles já saem da igreja direto para as visitas, nem vai mais em casa. Já se junta a equipe de irmão, olha, o irmão fulano de tal está doente, aí junta 3, 4 famílias, vamos lá visitar o irmão. Aí, olha, outro irmão faltou na igreja, vamos ver o que está acontecendo com os irmãos. Irmão, isso para mim é uma alegria, porque eu sei que Deus está feliz com esse trabalho. Porque os irmãos não estão mais preocupados em ir para casa, depois eu vou para fazer o trabalho social. Então, o almoço ele está sendo uma benção. Olha, esse sábado agora, veio uma família, não sei de onde, mas de alguma cidade aí, que eu não prestei atenção na hora da apresentação. Aí os irmãos, eles já almoçaram com a gente, e os irmãos já notaram o endereço, já foram visitar, e mandaram as fotos na igreja, e já foi uma benção. Outra família também que veio para a igreja, aí almoçou com a gente, e uma da família, algumas delas eram da igreja e outras não. A que não era da igreja fez uma ligação para alguém de fora e disse assim, olha, aqui essa igreja é muito bom, a gente vem para a igreja, assiste o culto e ainda come cozinha, comida maravilhosa. Hã? Não. Assim? Aí, Mamara... Eu acordo, né? Porque eu fico lá no quarto. Mamara Pires, por favor, desliga o seu microfone. Então, irmãos, essa pessoa ficou tão grata, tão feliz, porque ela almoçou comida diferenciada e disse que gostou muito e que em breve voltará aqui na igreja. E perguntou assim, irmã, é todo sábado esse almoço? Eu falei, é todo sábado. E graças a Deus, irmão, então essa minha experiência de trabalho e de fé e de oração, porque através da oração eu percebo que Deus tem botado assim, a sua mão mesmo forte, firme nesse trabalho, porque o inimigo já tentou atrapalhar várias vezes, mas ele não permitiu. Um dia eu cheguei na igreja com tanta reclamação, eu falei com minha esposa assim, irmãos, olha, eu não vou mais ficar na frente do almoço social, eu vou largar de mão. Eu estou vendo que realmente o povo não permite Deus trabalhar no coração deles para se livrar do egoísmo. Ele falou, não faça isso, tudo é com luta, e você vai vencer se você não desistir. Persevera, eu vou estar do teu lado. Eu fiz uma oração e fui para frente e perguntei para os irmãos, quem queria continuar, que levantasse a mão. E a igreja inteira levantou a mão. E o Senhor me abençoou e abençoou cada um dos irmãos. E eles continuam trazendo o seu almoço. Eu não preciso ficar ligando para ninguém, eu não preciso botar em grupo.
Todo mundo traz o seu almoço e dá para todo mundo que vem. Pode vir quantos visitantes vêm na igreja, que o almoço é suficiente, graças a Deus. Essa é a minha experiência, irmãos. Que Deus abençoe a todos.